Bem, vamos começar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos conduza nesta live e nos dê a graça de poder nos converter e viver bem esta graça da vida do Espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bem, nós tratamos hoje de um Pentecostes genuíno a partir de Nossa Senhora. E eu já quero começar esta live, né, tratando de uma questão que às vezes realmente isso me incomoda bastante. A dificuldade que ainda nós temos de ter uma vida cristã em que, observe, meus irmãos, Cristo, Deus, a Trindade, decide, para o plano da salvação, passar por Maria. Esta é uma decisão da Trindade. Esta é uma organização de Deus, podemos dizer assim, uma ordenação de Deus. Tá? E a passagem para Nossa Senhora não é uma passagem qualquer e comum. Existem outras dimensões da vida que, de certa forma, também estão ligados aí, que não é o nosso tema hoje, poderíamos até falar sobre isso, e que fala muito para nós. Me incomoda muito em alguns movimentos, em alguns pastorais, quando as palavras de alguns irmãos colocam assim, como se você é de tal pastoral, de tal movimento, e associar ao nome de Nossa Senhora parece que é algo que não é tão importante, ou parece que isso tira a sua identidade, tira as suas características, o que parece ser muito estranho, porque não cabe, não tem como um católico ou um cristão não ter essa identidade com Nossa Senhora. Nossa Senhora é mãe de Jesus Cristo, Nossa Senhora ela é mãe da igreja, ela é o protótipo, a imagem que a igreja tira, o modelo que a igreja tira para ser mãe. A igreja gera Cristo através dos sacramentos, Nossa Senhora gera Cristo. Nós já falamos sobre isso na live anterior, quem tem dúvidas sobre isso, acho que é importante dar uma olhada na live anterior, que está aqui no nosso canal do Instagram e também do YouTube. Então, nós precisamos exorcizar isso, porque lembre-se, existe uma luta entre a serpente e a mulher, e o seu descendente, prontamente. E nós precisamos perceber que uma verdadeira cristologia passa pela mariologia. E uma verdadeira mariologia não, em nenhuma hipótese, descarta a cristologia. Eu já tive esse problema há muito tempo. Não é que eu desprezava a Nossa Senhora, e eu começava há um tempo a não falar muito de Nossa Senhora, porque achava que, por influência de algumas pessoas que, por não entender bem esta devoção, elas não conseguem compreender a presença de Nossa Senhora na vida de Jesus. Eu me lembro que eu fui fazer uma pregação para jovens e foi muito forte a presença dela e dizia assim, não há como separar. E um amigo, muito que eu gosto bastante, tenho um amor muito grande por ele, o Fábio Roque, ele dizia para mim, Júnior, não existe mariolatria. Não existe aqueles que amam intensamente Nossa Senhora que não tem um amor e uma adoração a Jesus. Não tem. Eu não conheço ninguém que ame intensamente Nossa Senhora, inclusive pessoas de outras religiões, de outros credos religiosos, que não tem um amor, que ame Nossa Senhora e que não tem um amor profundo por Jesus. Então é muito estranho quando a gente vê católicos que têm essa postura. A gente precisa pensar nessas questões. Tá?
Porque nós vamos tratar do tempo inteiro aqui de Jesus, do Espírito Santo, mas vamos falar de Nossa Senhora porque existe um porquê. Não é apenas por uma devoção, não é apenas por amor, e se fosse por isso, o motivo já seria muito justo. Tá? Mas vamos lá. O texto especificamente é o texto do batismo de Jesus. Tá? Que está, o São João Paulo II ele escolhe o de Lucas capítulo 3, versículo 3. Vamos ler aqui o texto, claro. Eu vou dar algumas referências, não tem como dar todas, ele traz muitas referências. Tá? É uma catequese riquíssima de referências, as catequeses de São João Paulo II. E é muito bom, dá para fazer realmente um estudo bem profundo sobre as questões que ele propõe. Lucas 3:3 diz assim: E ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento, falando de São João Batista, para a remissão dos pecados. Então ele está trazendo o batismo de São João, que era um batismo voltado para as pessoas que queriam ali naquele momento confessar o pecado, e ele era mergulhado ali nas águas. É também São João que vai, ao estar ali, batizando as pessoas, tá? E é interessante o mistério de São João Batista, porque ele é um homem, como eu vi uma vez um frei cristiano falar isso, né? Ele é um homem que ia para o deserto e esvaziava as cidades, enchia os desertos, né, de pessoas, né, atraía as pessoas. Ele identifica Jesus ali no meio da multidão. E ele, pela força do Espírito, em João capítulo 21, ele identifica: eis o Cordeiro de Deus. Ele chama Jesus de Cordeiro, ele chama Jesus na qual a sua missão, ser Cordeiro, Cordeiro de Deus, para o sacrifício, para a cruz. Então existe uma correlação muito grande entre o batismo de Jesus e a sua morte de cruz. O Papa Bento trabalha bem isso aqui no livro Jesus de Nazaré, está aqui atrás, tem esse livro. Eu já trabalhei um pouco desta catequese em alguns vídeos que tem aqui no grupo. Jesus, ele é o justo que caminha entre o povo. E o que é o batismo? É um ato de submergir das águas e voltar. É um ato de morte e ressurreição. Morte para a vida velha, ressurreição para a vida nova. Jesus realiza isso de forma plena, com a sua paixão, morte e ressurreição. Ele está ali no meio dos pecadores para redimir os pecados. Essa é uma primeira chave de leitura fantástica. A outra coisa que São João Paulo coloca, que eu acho muito bacana. Jesus não tem o Espírito Santo? É óbvio que ele tem. A concepção de Jesus é pela força do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 35. O anjo diz a Nossa Senhora: o Espírito Santo virá sobre ti. A força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E até em Mateus 1,20, quando São José tem aquela aparente dúvida, o anjo vai até São José e fala que o que está acontecendo com Nossa Senhora é obra do Espírito Santo. Então Jesus recebe já uma efusão do Espírito Santo. Essa é uma grande questão importante. A palavra efusão do Espírito Santo. Porque São João coloca uma coisa que é bem interessante. Eu batizo com água, mas vem aquele que batiza com fogo e o Espírito. Então, o que nós recebemos no batismo? Prontamente, nós entramos na vida, nós somos enxertados na vida da igreja, quando nós somos batizados. Então, o que acontece? Quando nós, na nossa vida, no crisma, nós temos a confirmação, e o que nós recebemos, que nós chamamos, né, batismo do Espírito Santo, na verdade é uma efusão do Espírito. O que é a efusão do Espírito? E aqui São João Paulo II trabalha bem esse termo, que é muito mais adequado. Porque não existe um outro batismo, só existe um só batismo no Espírito. A própria palavra de Deus atesta isso. Tá? É uma elevação. Ele recebe uma efusão. A efusão quer dizer uma elevação. Quer dizer que você recebe um ânimo, recebe uma força. E até Jesus fala isso em Atos 1:8. Recebereis uma força, o Espírito Santo. Então a efusão, nós recebemos sempre uma efusão do Espírito Santo. Isso é sempre. E o Senhor age porque o Espírito Santo vem auxílio à nossa fraqueza. Vem auxílio à nossa vida. E aqui talvez é porque a gente não percebe. Se o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, e ele vem, porque
capta, ele percebe a nossa fraqueza porque ele é Deus. O que acontece com a gente? A gente não percebe. Ou nós estamos como aquele cego que precisa que Jesus toque. Tem um cego que é interessante na Sagrada Escritura, né? Jesus cura ele e fala assim, e aí, o que você está vendo? Ele fala, eu vejo pessoas como árvores que andam. Mas que Jesus às vezes toque a nossa realidade, toque a nossa vida, nós continuamos vendo coisas que não tem nada a ver. E o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Ele nos ensina a verdade. Mas ele nos ensina a verdade assim, ao léu? Não. Ele nos ensina esta verdade dentro da catolicidade, da igreja também. Tá? Então é importante perceber isso. Porque após o batismo de Jesus, ele vai para a missão. E aí ele vai ser tentado no deserto, né? E aqui ele realiza seus 3 munos. E aqui é importante perceber isso. Ele age como um rei porque ele vence o demônio, ele exerce o senhorio, exerce o seu reinado. Ele age como um profeta, esfregando na cara do demônio a verdade da palavra de Deus. Nós fizemos catequese sobre as tentações de Jesus aqui, tem no canal e no YouTube. E ele faz a sua missão sacerdotal, que tem a ver com o seu sacrifício. Posteriormente ele vai sacrificar-se na cruz. E é interessante perceber, Jesus precisa exercer na nossa vida um reinado. Nós precisamos deixar que Jesus seja o Senhor da nossa vida. Isso é ação do Espírito. Deus precisa ser o Rei, o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas? Esta é uma primeira pergunta. É preciso ser profeta. Muitas vezes falta para nós profetismo. Assumir a verdade de Cristo, proclamar esta verdade. Diante de nós mesmos, das nossas infidelidades, diante muitas vezes de estruturas que se colocam na nossa frente, de pessoas e de até situações em que você precisa ser profeta. Nós precisamos ser profeta. Me coloco também nessa condição. Também nós precisamos de uma vida de oração, de dedicação, de uma vida sacerdotal, de uma vida de sacrifícios. E a gente não quer ter isso. Isso gera frutos do Espírito. Ou uma vida sacramental. Porque muitas vezes nós damos pouca importância à vida sacramental. Então, uma vida de plenitude do Espírito, que gera em nós Pentecostes, acontece assim. Nossa Senhora, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo. Também Nossa Senhora foi conduzida ao deserto. Ela recebe o Espírito Santo ali, recebe um Pentecostes, ela gera Cristo nela e depois ela é perseguida por Herodes e vai para o deserto. Vai caminhar no deserto. Vencendo os perseguidores, vencendo aqueles que querem retirar o seu filho, a presença de Jesus dela. Prontamente a nossa vida também possui essas dinâmicas. O que hoje tenta retirar a presença de Jesus de nossas vidas. E a gente precisa perceber isso. Precisamos desta força do Espírito. Porque o que significa isso? Que Deus nos deu a força para atravessar o deserto. Tu tens a força para atravessar o deserto. Esta força é do Espírito, é de dentro para fora. A gente precisa tomar posse disso hoje. Tá? Jesus vence a proposta messiânica do demônio. Prontamente, essa é uma questão que é muito interessante. Na catequese, São João Paulo, segundo ele vai trabalhar na página 21, algumas questões eu vou dar uma lida. Eu acho interessante ler o que a pessoa está escrevendo para não achar que é uma distorção. Ele vai dizer assim: quem ousa afirmar que esse poder de Jesus deriva do próprio Satanás, blasfema contra o Espírito Santo. Com efeito, é precisamente com o Espírito de Deus que Jesus expulsa os demônios, como afirma São Basílio de Cesareia. Com Jesus, o diabo perdeu seu poder na presença do Espírito Santo. Então nós precisamos utilizar desta ação exorcizante, exorcizadora do Espírito,
para expulsar aquilo que dentro de nós ainda é ação demoníaca, uma ação demonizada, demonizante. Eu coloco aqui uma sugestão muito importante, é a Sagrada Confissão. Quantos de nós ainda tem uma resistência com o sacramento da confissão? E sabe, até uma sugestão aqui, né, uma inspiração, a gente começar a fazer lives sobre os sacramentos, né, a importância dos sacramentos. Né. Então é interessante perceber isso. Porque Santo Agostinho fala que o demônio é como um cachorro amarrado. Ele só vai te morder se você prontamente se aproximar. Então é preciso muitas vezes expulsar, retirar, partir em retirada. Depois Jesus sai do deserto e anuncia pela força do Espírito, é um anúncio, né? Tem aquele fato da sinagoga em Lucas capítulo 4, que ele entra, faz a leitura do livro do rolo do profeta Isaías e proclama a vista aos cegos, a cura dos enfermos, e fala, esta profecia se cumpre hoje. Muitas vezes nós perdemos isso porque a gente não acredita nas Escrituras, não acredita na doutrina da igreja, não acredita nos sacramentos. Estamos nos sacramentos ali, às vezes para fazer uma questão social, e a gente não acredita na força dos sacramentos que estão ali, que curam, que realmente salvam e libertam. Nós precisamos voltar a acreditar nos sacramentos. Nós precisamos voltar a acreditar na palavra de Deus, na doutrina da igreja. Nós precisamos voltar a acreditar na vida de oração. Essa é uma grande questão. Porque Jesus, ele tem autoridade do Espírito. Ele vai superando ali a lei mosaica, ele cura, ele ressuscita, ele ainda faz isso até hoje. Não podemos duvidar da providência, duvidar da força de Jesus. Vamos pedir a força de Cristo. Pedir a força dele em nossas vidas. Às vezes falta isso. E é interessante que Nossa Senhora tem essa experiência também, uma experiência de Pentecostes. Eu falo de um Pentecostes vivencial. É real Pentecostes, ele acontece todo dia. Nossa Senhora, nas bodas de Caná da Galileia, identifica a fraqueza daquele casal, porque eles estavam ali numa falsa alegria. Ela identifica e Jesus age novamente. E a dinâmica da ação de Jesus ali, que é uma dinâmica do Espírito, é bem interessante. É a dinâmica do dia a dia. Você tem 6 talhas ali, falta a 7ª talha, que é Cristo, que está ali presente na festa, mas ninguém percebia, principalmente aquele casal. E muitos de nós estamos vivendo assim, sem perceber a presença de Jesus ali. E o Espírito Santo nos revela a verdade. Ele tira o véu. E essa é uma questão que nós precisamos fazer. Nossa Senhora prontamente realiza esse primeiro milagre na família. Pentecostes, olha que interessante. Tá? A oração de Jesus está ligada ao Espírito Santo. Haja vista, ele rasga o céu, o Pai fala, vem o Espírito como uma forma de pomba. Nós temos aquela parte do Gálatas capítulo 4, versículo 6, que só se chama Deus de Abba, de Pai, pela força do Espírito. E é Jesus que dá essa abertura para nós. Quando reza o Pai Nosso, Pai, nem se pronunciava o nome de Deus, não se poderia pronunciar o nome de Deus, porque ocorreria o risco de morrer ou de ser julgado pelos judeus. Jesus vem dizer assim, tu podes chamar ele de Pai. A graça do batismo, a graça do Espírito Santo te coloca na intimidade com Deus. Eu não consigo. Percebe que nesta frase, eu não consigo, que muitas vezes nós falamos e pronunciamos isso. Aonde está o problema? Olha só, eu não consigo. O problema não está em Deus. O problema é a nossa disposição para Deus. Quando eu digo eu não consigo, sou eu que estou colocando empecilho para que Deus possa agir. Diferente, e um exemplo para nós de Pentecostes é Nossa Senhora. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Por isso, um genuíno e verdadeiro Pentecostes é Nossa Senhora. Como vai acontecer isso? Beleza, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Diferente dos discípulos, estavam com medo, daquela coisa toda, cenáculo fechado, e ela estava lá, vamos falar no final sobre isso. Tá? E é interessante perceber que até na hora do sacrifício de Jesus, toda a Trindade está presente na paixão. Tá? Vamos lá, aqui é a sugestão da página 23. Que diz assim, São Basílio vai
colocar um relato aqui. A vinda de Cristo, o Espírito Santo precede a encarnação. Nós falamos disso a semana passada. O Espírito Santo está presente nas ações milagrosas, graças e curas, através do Espírito Santo. A remissão dos pecados, união com Deus, mediante o Espírito Santo, a ressurreição dos mortos por virtude do Espírito Santo. Então a ação da Trindade está presente em todo momento. Então qual o papel ali do Espírito Santo naquele momento da cruz de Jesus? Do ápice da paixão de Cristo. Porque você tem aqui o Pai que entrega o seu Filho unigênito. O Pai entrega Jesus. O Filho se entrega realizando aquele amor que ama até o fim. João capítulo 13, 1. Amou até o fim, nós chamamos de metabases. O Pai entrega o seu Filho. O Filho entrega-se até o extremo. E o Espírito Santo faz o quê? Aquilo que está em Hebreus capítulo 9 e 14. Ele vai consumir a vítima, como aconteceu no Antigo Testamento, que eles colocavam ali a carne do cordeiro e queimavam, consumiam este fogo que consome. Então, o sacrifício de Cristo espiritualmente é consumido pela força do Espírito Santo. E a importância da ação do Espírito Santo que vem mesmo diante dos sacrifícios. Da conversão. E é preciso mesmo, muitas vezes, este espírito de sacrifício. Um espírito de entrega a Deus. E muitas vezes esse espírito de entrega é como mesmo o Pai que entrega, o Filho que se entrega e o Espírito Santo que consome. A nossa vida necessita às vezes disso. De rompimentos, de algumas questões para se tornar um sacrifício. E é interessante a dinâmica porque também Nossa Senhora realiza isso em sua vida. Com certeza Nossa Senhora tinha os seus planos. E Nossa Senhora entrega-se. O Pai oferece a ela todo um plano de salvação. Ela entrega-se a este plano de salvação e se consome. Isso é Pentecostes. Isso é verdadeiramente Pentecostes. Em que a vida cotidiana se torna esta etapa da Trindade. Que começa pelo batismo. Tá? Outro fato interessante aqui, que São João Paulo II coloca na catequese, é o seguinte. Ele vai dizer aqui, o Espírito Santo como amor, o dom desce, em certo sentido, ao próprio coração do sacrifício que é oferecido na cruz. Referindo-nos à tradição bíblica, podemos dizer que ele consuma até o sacrifício com o fogo do amor, que une o Filho ao Pai, na comunhão trinitária. E dado que o sacrifício da cruz é um ato próprio de Cristo, também nesse sacrifício ele recebe o Espírito Santo. É interessante e que é bonito que quando Jesus morre, João 19, versículo 30, ele inclina a cabeça e entrega o Espírito. Vamos falar já sobre esse texto. E os discípulos, após a ressurreição, recebem a plenitude do Espírito. Quando Jesus, o capítulo 20, versículo 22, sopra o Espírito Santo sobre eles. Recebeis o Espírito Santo. E esta condição é interessante, tá, para a festa de Pentecostes. Mas o que significa esta festa de Pentecostes? Qual é o seu significado? São João Paulo II traz um relato histórico e até bíblico da festa de Pentecostes. Ele coloca aqui, é importante, antes de tudo, captar o nexo entre a festa judaica do Pentecostes e o primeiro Pentecostes cristão. Qual é o significado? No início, o Pentecostes era a festa das 7 semanas. Conforme está em Tobias, capítulo 12, versículo 1. Era a festa da colheita. Êxodo 23, 16. Quando se oferecia a Deus as primícias do trigo. Então era uma festa agrícola. Tá? Está em Números capítulo 28, versículo 26, Deuteronômio 16, 9. Sucessivamente recebeu um novo significado. Tornou-se a festa da aliança de Deus, que Deus estabelece com o seu povo, no Sinai, quando tinha dado a Israel a sua lei. Então, a festa de Pentecostes, ela vem cumprir as promessas do Antigo Testamento. Ele é, como dizer assim, o fechamento das promessas e um recomeço das promessas.
E aqui eu queria trazer uma coisa, esse relato, eu gosto muito de falar sobre esta parte, que traz muitas nossas realidades. Meus irmãos, não existe Pentecostes sem cruz. Essa concepção de Pentecostes que às vezes nós temos, de Pentecostes às vezes é uma questão, aquela coisa muito agitada, não existe Pentecostes sem a cruz. Vamos lá. No Evangelho de São João, no capítulo 7, no versículo 22, se não me falha a memória, vamos lá, João 7. Nos últimos versículos, 22 não, mais adiante ainda. João capítulo 7, nos versículos 37 seguintes. João 7, 37, diz assim, presta bem atenção. No último dia da festa, a festa na qual São João Paulo II referiu, tá, ali, a mais solene, Jesus de pé disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, do meu seio jorrarão rios de água viva. Jesus falava do Espírito que deviam receber aqueles que haviam acreditado nele, pois não havia o Espírito, porque Jesus não havia sido glorificado. A condição essencial para a vida do Espírito Santo é o quê? O sacrifício de Cristo na cruz. A glorificação. Porque a glória de Jesus, conforme fala São João, é a cruz. É o seu sacrifício na cruz. É importantíssimo perceber isso. É por isso que em João capítulo 19, no versículo 30, diz assim: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Efundiu, a palavra no grego quer dizer efundiu o Espírito. Jesus morre na cruz e entrega o Espírito, conforme também João capítulo 7. E olha que bonito. E é o Espírito, e aí Jesus ressuscita pela força do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem. Jesus fala: eu preciso ir para que venha o outro Paráclito. Olha que é interessante isso. Olha como fala aqui em João capítulo 14. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Paráclito. Jesus é o primeiro Paráclito, né? Para convosco permanecer para sempre, o Espírito da verdade. Então, você percebe aqui que nesta entrega do Espírito Santo, Jesus entrega-se e derrama o Espírito. Antes disso acontece o quê? Aos pés da cruz está lá Nossa Senhora, recebe, ela é entregue por Jesus para ser nossa mãe, e o Espírito e o discípulo amado, desculpe, acolhe ela em sua casa. Jesus depois morre e entrega o Espírito. Vai consumando a partir também da entrega de Nossa Senhora, a nossa entrega e também a sua morte e entrega do Espírito. Mas que significado teria isso? Meus irmãos, a palavra de Deus fala que o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza e ora em nós com gemidos inefáveis. A morte de Cristo na cruz é a remissão dos nossos pecados, das nossas fraquezas. É ali, naquela condição sine qua non essencial, que o Espírito Santo é atraído para, a partir dos nossos processos de paixão e morte, nós possamos ressuscitar. Como o batismo que eu falei no início, que é um mergulho, submersão e ressurreição, é morte e ressurreição, a cruz de Cristo confirma isso. Não é todo sacramento uma ação da cruz de Cristo pela força do Espírito? Então, é a tua tristeza, é o teu sofrimento, é a tua dor que atrai o Espírito Santo. Quando entras no Horto das Oliveiras com Cristo, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa morte, da nossa estrutura de morte, para gerar ressurreição. Para gerar ressurreição. Isso acontece na Santa Missa. Eu sempre falo sobre esse trecho, nessa parte. Você tem ali a matéria e a forma. A matéria é frágil. Mas o sacerdote suplica na epiclésia o Espírito Santo. E naquele momento, aquela fragilidade se torna o corpo e o sangue de Cristo.
A epiclese é a força do Espírito Santo que se derrama naquele momento. Enviai o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Cristo. E ali se torna presente Jesus, a partir da fraqueza do pão, que se torna carne, a partir da fraqueza do vinho, que se torna o sangue dele, que é dado para nós, na nossa carne e na nossa fraqueza. Então, Pentecostes, ele acontece no dia a dia, ele acontece em cada sofrimento, ele acontece em cada momento de dor, de sofrimento, de morte, principalmente gerando ressurreição constante e perene. Já nos encaminhando para o final da nossa live, eu vou trazer um relato que eu falei na live anterior, de São Simeão, novo teólogo, eu sempre falo sobre esse texto, tá? Ele vai dizer assim, São Simeão, e comunga muito com o que nós estamos falando aqui. Abre aspas, é pelo Espírito Santo que acontece a ressurreição de todos. A minha ressurreição de vocês que estão aqui assistindo a minha live e aqueles que vão assistir posteriormente. E eu não falo da ressurreição final dos corpos, aquela da parousia, né, que vai vir, né, que virá. Mas daquela que acontece todos os dias, das almas mortas. Regeneração e ressurreição espiritual de forma espiritual. O Senhor quer te ressuscitar hoje. Nos ressuscitar hoje. Mas principalmente nos ressuscitar para uma conversão autêntica e sincera de vida. De graça. Essa é a condição constante e perene. Perene. Todos os dias. O santo da igreja fala isso. Eu não sinto, não vejo isso. Porque não estás com o coração em Deus. Não estás olhando para Ele. Não estás ali no teu sofrimento. Saibas que Jesus entrou naquele horto das oliveiras por você, por nós, conosco. Por que Ele vai ao deserto, voltando ao início da live? Para entrar com a gente. Por que Nossa Senhora atravessa um deserto? Ela é tua mãe, ela está com você. Ela vai te botar ali naquele jumentinho ali para atravessar, para te proteger também. Essa dinâmica de Deus. E existe uma questão muito bacana no Pentecostes. Vamos lá. Que ele vai falar da narração de Pentecostes a partir de Santo Irineu. Abre aspas. Agora vamos aos relatos aqui de São João Paulo II. Né? Ele vai falar assim. Onde está a igreja, ali também está o Espírito de Deus. Fala Santo Irineu. E onde está o Espírito do Senhor, ali está a igreja e toda a graça. A narração do evento de Pentecostes ressalta que a igreja nasce universal. A missão da igreja é a universalidade, né? E este é o sentido do elenco dos povos, partos, medos, elamitas, que está ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 9 a 10, ou 9 a 11. Que escutam o primeiro anúncio feito por Pedro. O Espírito Santo é dado a todos os homens de qualquer raça e nação, que realiza neles a nova unidade com Cristo, de comunhão com Cristo, operada pelo Espírito Santo, com esta concreta observação: quem vive em Roma sabe que os habitantes das Índias são seus membros. Estamos falando da ação do Espírito Santo que acolhe a todos, na catolicidade. O Espírito Santo é essa expansão da salvação que era para os judeus e se expande para todos nós. E, para a gente começar a encerrar, ela passa por Nossa Senhora. Um Pentecostes autêntico e genuíno precisa de Nossa Senhora, porque assim Deus quis, Deus quer. Primeiro ponto. Porque ela experimentou por primeiro Pentecostes. Lucas 1,35. O Espírito Santo virá sobre ti, Maria. A força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Prontamente, primeiramente vem sobre ela. E qual é a relação do Espírito Santo com a Virgem Maria? Fala São Maximiliano Maria Kolbe. O Espírito Santo mora nela, vive nela, desde o primeiro instante da sua existência, sempre e por toda a eternidade. Em que consiste a vida do Espírito Santo nela? O próprio Espírito é amor nela, é amor do Pai e do Filho, o amor com que Deus se ama a si mesmo,
o amor de toda a Santíssima Trindade, um amor fecundo, uma concepção. Aquilo que nós almejamos já acontece em Nossa Senhora. Ou já, aquilo que os discípulos almejavam e tinham uma dificuldade, já acontecia em plenitude em Nossa Senhora. Em plenitude em Nossa Senhora. E era essencial a presença do Espírito Santo. Isso aqui não são minhas palavras. Volto a São Maximiliano Maria Kolbe. Quando ele relata a Pentecostes aqui, claro que eu não vou trazer a catequese toda, gostaria muito, mas não dá. Ele vai falar da importância de Nossa Senhora ali no cenáculo. Era essencial que ela estivesse lá. Ele fala que a presença de Nossa Senhora provoca a Pentecostes, porque ela experimentou por primeiro. Ela experimentou o proto-Pentecostes, e na dinâmica do novo nascimento, do novo povo de Deus, era necessário que ela estivesse lá. São João Paulo II tem uma catequese chamada Maria e o Dom do Espírito Santo. E ele vai dizer assim: vamos lá. Era oportuno que a primeira efusão, olha o termo que ele utiliza, do Espírito Santo venha sobre ela, por causa da maternidade divina, que ela fosse renovada e fortalecida. Com efeito, aos pés da cruz, Maria tinha sido investida de uma nova maternidade em relação aos discípulos de Jesus. Precisamente, esta missão exigia uma renovação do dom do Espírito. A Virgem desejava, portanto, em vista da fecundidade da sua maternidade espiritual. O que acontece aqui? Jesus entrega o Espírito, o último ato, mas lá ele entrega a Nossa Senhora como mãe dos discípulos. Por quê? Porque a dinâmica de Pentecostes é uma dinâmica daquilo que nós falamos na live anterior. É uma dinâmica de um novo nascimento de Cristo nos discípulos. O batismo não nos configura Cristo. Pentecostes não dá aos discípulos uma nova força para pregar em nome de Jesus pela força do Espírito. Eles precisavam nascer de novo. E para nascer de novo é preciso a maternidade espiritual. Então Jesus, pela própria dinâmica que eu falei no início, de Deus que tem uma ordem que passa por Nossa Senhora ali aos pés da cruz, realiza ali um novo Pentecostes nela para a sua missão expandida, estendida de maternidade. E ela gera um genuíno Pentecostes. Por isso não tem lógica uma ação de Pentecostes que não se clama a intercessão da Virgem Maria, que ela é esposa do Espírito Santo. Não tem lógica nenhum movimento católico não associar-se a Nossa Senhora ou sugerir isso. Ali, verdadeiramente, posso dizer, não habita com plenitude o Espírito Santo. Porque é um santo que está dizendo, São João Paulo II, olha o que está dizendo aqui. Enquanto na hora da encarnação o Espírito Santo tinha descido sobre ela, como pessoa chamada a participar dignamente do mistério, do grande mistério, agora tudo se realiza em função da igreja, da qual Maria é chamada a ser tipo, modelo e mãe. Nossa Senhora ali Pentecostes, também o nascimento da igreja, Nossa Senhora é esse modelo, tipo e mãe. Continua São João Paulo II. Na comunidade cristã, a oração de Maria reveste um significado peculiar ou particular. Favorece o advento, ela favorece a vinda do Espírito, solicitado a sua oração no coração dos discípulos e no mundo. O Pentecostes, portanto, é fruto também da incessante oração da Virgem que o Paráclito acolhe com favor singular, porque é a expressão do amor materno dela para com os discípulos do Senhor. Os cristãos de todos os tempos, no longo e fatigoso caminho rumo à salvação, recorrem com frequência à sua intercessão para receber com maior abundância os dons do Paráclito. Quer mais? Na igreja nascente, ela entrega aos discípulos
como tesouro inestimável as suas recordações sobre a encarnação, sobre a infância, sobre a vida oculta e sobre a missão do Filho Divino, contribuindo para fazer com que ele seja conhecido e para fortalecer a fé dos crentes. Nossa Senhora é essencial para um genuíno e autêntico Pentecostes. Nossa Senhora viveu um Pentecostes perene. Atos dos Apóstolos estavam fechados numa casa. Lucas 1:26, em uma casa Nossa Senhora ali. Nossa Senhora recebe internamente o Espírito Santo. Os discípulos recebem ali no cenáculo internamente o Espírito Santo. Nossa Senhora sai após o anúncio do anjo, após o seu sim, à casa de Santa Isabel e aí Santa Isabel fica repleta do Espírito Santo. Os discípulos, após receberem o vento do Espírito Santo, saem e começam a proclamar para aquelas pessoas as maravilhas que Deus tem feito. Então, o Pentecostes de Nossa Senhora é condição genuína, essencial para um verdadeiro, genuíno e autêntico Pentecostes na nossa vida. Não tem como uma ação pentecostal não passar por Nossa Senhora. Autêntico e genuíno, não passar por Nossa Senhora. Não receber de Nossa Senhora esta força. Por isso, no final desta live, vamos rezar juntos. Talvez a grande dificuldade é porque as coisas de Nossa Senhora são muito simples e poderosas. Simples e poderosa. O que você precisa pedir hoje ao Espírito Santo pela intercessão de Nossa Senhora? Nós vamos rezar 3 vezes aquela oração: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa, e vamos rezar uma Ave Maria. E é essencial. O que você precisa pedir hoje? Dinâmica de Pentecostes é uma dinâmica interna. O que dentro do teu coração, da tua alma, precisas pedir hoje? Conversão, mudança, reorganização dos sentimentos? O que hoje internamente você precisa? Nós precisamos hoje, ó Virgem Santíssima. Nós colocamos agora, porque Nossa Senhora é nossa mãe, vamos conversar com ela como nossa mãe. São Maximiliano fala isso. O que você precisa entregar a Nossa Senhora agora, internamente? É verdadeiramente Nossa Senhora mulher empoderada. Verdadeiramente, do poder de Deus, verdadeiramente. Perfeito, Cláudio, perfeito. O que você precisa hoje internamente pedir a Nossa Senhora? Reordenação dos sentimentos, reordenação da vida espiritual, uma visão espiritual das coisas, o desejo pelo céu, pelas coisas do alto. O que tu precisas hoje, nós precisamos hoje pedir das nossas atitudes, das ações, da providência das coisas também. Peça a Nossa Senhora cura de uma enfermidade. Preciso pedir paciência, cura das palavras. A evangelização. Quem você deseja hoje que seja alcançado por Nossa Senhora pela força do Espírito Santo, para que essa pessoa receba um Pentecostes autêntico e genuíno, católico, para voltar à fé. Coloque agora essas intenções no mais profundo do teu coração agora. E não se esqueça que esta oração tem que ser constante e perene, porque Deus é constante e perene. Como Nossa Senhora, constante e perene até o fim. Rezemos. Vinde Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, quero agradecer a presença de vocês que estavam aqui nesta live, daqueles que vão assistir posteriormente, também quero agradecer. Peço a vocês, quem puder compartilhar esta live, se você achar que ela foi importante para você, compartilhe para outras pessoas. Ela também estará gravada no nosso grupo, nosso canal no YouTube. Nos ajude se inscrevendo nesse canal. Nós pretendemos ali começar a colocar cursos sobre teologia, sobre mariologia, sobre logoterapia, quem sabe também, sobre a teologia do corpo, para aprofundar os nossos conhecimentos na fé. Então nos ajude, compartilhando esta live, Nos ajude se inscrevendo no nosso canal do YouTube, compartilhando. Tem muita coisa bacana lá no nosso canal do YouTube, já tem muita coisa bacana. Filhos de Kolbe. Nós temos o nosso grupo de formação que acontece às segundas-feiras. Você é convidado, a participar pelo Google Meet. Só deixar o seu contato aqui e nós colocamos você no grupo do WhatsApp para você receber a notificação e participar dos nossos exercícios espirituais diários. Quero agradecer a vocês, peço que vocês rezem pelos filhos de Kolbe, por a gente, pelos nossos familiares, nossos filhos. Que Nossa Senhora, quero também, vamos fazer o seguinte, rezar 3 Ave Marias agora pelas mães, esse final de semana, Dia das Mães. Quero aqui colocar as mamães, aquelas que serão mamães, quero colocar aquelas que são mães também adotivas. A mãe adotiva também é mãe, tá? Colocar a minha mãe, as minhas irmãs, a minha esposa também, que é uma excelente mãe. Eu digo que a grande evolução dos meus filhos tem a mão ali de Michele, que realmente é uma excelente mãe. Então, agradecer também pela minha sogra, por todas as mães. E principalmente pelas que têm medo de ser mãe. A Sarah Winter está fazendo umas lives muito bacanas, gente, sobre maternidade. Vale a pena acompanhar, tem muita coisa boa aí no Instagram. Dá uma olhada lá no Instagram da Sarah Winter. Ela está fazendo um curso sobre maternidade muito bacana, vale a pena. Ela tem feito um trabalho muito bacana nesse sentido. Então vamos rezar o ângelus por essas mães. Principalmente pelas que têm medo de ser mãe, pelas que não querem, tem uma aversão à palavra mãe, tem dificuldades com a sua mãe. Peçamos agora pelo coração desses homens e dessas mulheres. O anjo do Senhor anunciou a Virgem Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Não há poder maior do que o poder da Santíssima Trindade. E é nesse poder que nós revestimos dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal. Amém. Salve Maria. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.